Se nós olharmos para dentro da Escritura, a promessa que Deus ele tem com o seu povo, Israel, é uma promessa verdadeira e grande. E se nós olharmos a fundação, o começo de Israel, ela começa pelo pai Abraão. Abraão ele sai da terra de Ur dos caldeus e vai para uma terra, e de lá ele começa a gerar uma família. Daí vem Isaac e Jacó. Jacó gera uma família de 70 pessoas e começa assim a nação de Israel, quando Deus disse: teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa Deus luta conosco. E nós vemos que Israel, no meio de tudo isso, passa 430 anos no meio do Egito, e o povo passa a ser escravizado pela mão de Faraó. E logo que quando o Faraó ele começa a se oposicionar diante de Israel, Deus ele faz o milagre. Então Israel forma uma nação na terra de Canaã. Israel ele começa a prosperar, e esse povo, quando ele forma uma nação, ele se divide em dois: Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte ele foi tomado pelo Império Assírio por volta do século 7 a.C., e o Reino Sul foi tomado no ano de 586 a 605 a.C. pelo rei Nabucodonosor, onde acontece a primeira grande diáspora de Israel. Mas depois de muitos anos, quando Israel ele volta do reino babilônio, ele se mantém como uma nação. Acontece uma grande outra revolta por volta já da época de Jesus Cristo, isso no ano 70, né? No ano 70 da era cristã, depois de Cristo, acontece a grande revolta, onde o general Tito invade Israel e toma aquela nação, e o povo acaba sendo morto e expulso da sua própria nação. Esse povo acaba sendo agora expulso de sua nação, e aí passa a viver diante de várias nações, de vários outros povos. E é bem verdade que esse povo ele passa quase 2 milênios vivendo em outras nações, em outros reinos. E é bem verdade que no ano de 1948, Israel é chamado agora para ser uma nação, uma liga, uma nação. E no meio de tudo isso se cumpre a profecia de Isaías, capítulo 66, versículo de número 8. Pode uma nação nascer em um só dia? Em um só dia, a nação de Israel, ela foi e se formou-se um bloco, e se formou-se uma nação, e formou-se agora uma nação independente de quase 2000 anos. A promessa de Deus com esse povo ainda continua fiel. Israel, ele também é o relógio final para os acontecimentos de toda a humanidade aqui da Terra.